Nenhum gol contra Liverpool, Arsenal ou Real Madrid. Esse cara simplesmente deu 6 passes em uma partida de 90 minutos, isso mesmo. 6 passes completados. E se você se pergunta no que ele precisaria melhorar, eu diria que ele tem que melhorar em tudo, tudo mesmo. Erling Haaland pode ser o único jogador no mundo a ser criticado por fazer seu trabalho bem demais. Quebrou o recorde da Premier League em 2023 ao marcar 36 gols, vencedor da chuteira de ouro europeia após marcar 52 gols em todas as competições e campeão triplo. E ainda assim, pela forma como as pessoas falam sobre ele, você pensaria que Haaland é algum jogador aleatório que teve sorte. Este é um cara que chegou e conquistou a melhor liga do mundo em sua primeira temporada. Ele marcou gols em qualquer país e liga em que esteve. Então, por que um dos melhores artilheiros que já vimos está sendo constantemente criticado por todos? Eu acho que parte disso é seu estilo de jogo. No Manchester City, Haaland não está envolvido na construção do jogo como um Harry Kane, Roberto Firmino ou Luís Soares. Em alguns jogos, ele é usado mais como um cara que atrai a atenção dos defensores para criar mais espaço para os meio-campistas criativos como Foden e De Bruyne. Chegou a acontecer de ele ter toques únicos nos jogos, isso é um absurdo, ele definitivamente não aparece nos jogos. As pessoas até diziam que o Manchester City era um time melhor antes de Haaland ser contratado. Ele pode ter realmente escolhido o clube errado. Não estamos vendo tudo que Haaland pode oferecer, então eles são um time diferente e um time inferior com Erling Haaland em campo. Talvez também seja o fato de que Haaland com a bola não parece esteticamente agradável. É apenas pura velocidade e força em vez de finesse. Seus passes e dribles não estão nem perto dos níveis que você esperaria de um jogador que estava entre os melhores do mundo do ano passado. Seu jogo também requer serviço dos outros jogadores. Se ele não está recebendo bolas enfiadas ou cruzamentos, então é difícil para ele criar chances sozinho. Haaland precisa ser servido. Inclusive o próprio Haaland disse que chegou no Rodri e implorou para que mandasse sempre a bola nas costas, o mesmo também ele pediu para Bernardo Silva. Mas ele nem sempre foi assim. Quando ele estava crescendo jogando pelo Brine, aos 15 anos, ele era conhecido por sua habilidade técnica e criatividade. Ele era magro e fraco, o que significava que seria derrubado facilmente ou empurrado devido à falta de força física, então ele dependia de suas habilidades. Ele ainda não havia passado pelo crescimento e se encontrava em desvantagem física, especialmente jogando contra crianças mais velhas. Mas ele era tão bom que isso não importava. O que lhe faltava em força, ele compensava com sua habilidade com a bola e, mais importante, com a marcação de gols. Ainda jovem, ele já estava marcando gols por diversão contra jogadores de 18 anos. Ele foi até convocado para a seleção sub-15 da Noruega. Após suas impressionantes atuações, ele se mudou para o molde em 2017, onde marcaria 20 gols em 50 partidas. Com apenas 17 anos, ele marcou 4 gols em um jogo contra um time de lá. Mas, assim como estamos vendo hoje em dia, apesar de marcar gols, Haaland ainda era criticado. Olheiros e treinadores achavam que sua fisicalidade e coordenação precisavam se desenvolver para que ele realmente chegasse em um nível mais alto. Foi aqui que Haaland começou a se desenvolver fisicamente, trabalhando duro na academia para ganhar tamanho, força e resistência. Impressionado com o que ele havia mostrado, Haaland se mudou para o Red Bull Salzburg em janeiro de 2019. O Salzburg vinha acompanhando Haaland de perto por anos antes de tomar a decisão. O diretor esportivo Christoph Freud revelou que o havia observado muitas vezes de perto para aprender mais sobre o atacante. Haaland jogou apenas 5 jogos de janeiro a maio pelo Salzburg antes de viajar para a Polônia para a Copa do Mundo Sub-20. Lá, ele fez história ao marcar incríveis 9 gols na vitória de 12-0 da Noruega sobre Honduras, terminando como artilheiro do torneio. Ao retornar do torneio, Haaland recebeu a posição de atacante titular sob o comando de Jesse Marsch, e não decepcionou, marcando 6 gols em seu primeiro jogo da temporada. Ele terminou a temporada com 28 gols em 22 jogos, incluindo 5 hat-tricks, um deles no primeiro tempo de sua estreia na Liga dos Campeões. Depois de marcar um hat-trick contra o Genk, Haaland marcou nos 4 jogos seguintes do grupo para se tornar o primeiro adolescente e apenas o 5º jogador da história a marcar em 5 partidas consecutivas da Liga dos Campeões. Veja, ele sempre marcou gols, mesmo jovem. A única coisa em que ele tem sido consistente em todos os lugares por onde passou é em marcar gols. Nesse momento, todos os clubes do mundo haviam notado a habilidade de Haaland. Seu desenvolvimento foi tão extraordinário e espetacular que até aqueles que o acompanhavam no seu dia a dia ficaram chocados. Mas ainda havia críticas em torno dele. Seu próprio pai admitiu que, apesar dos gols, ele ainda era um jogador cru. Ele ainda precisava aprender mais sobre como se envolver na construção das jogadas e melhorar sua habilidade com a bola. O que Haaland também mais precisava era de mais tempo de jogo consistente.
De forma estratégica, Alan e seu pai pensaram cuidadosamente sobre seu próximo passo. Eles escolheram Dortmund, um time jovem que precisava de um atacante. Seu pai admitiu que este foi um ponto crucial para o grande desenvolvimento de Alan. Alto, veloz e forte, Alan imediatamente causou impacto na Bundesliga. Alan fez sua estreia pelo Borussia fora de casa contra o Augsburg em 18 de janeiro de 2020. Ele entrou como substituto no segundo tempo, com o Borussia perdendo por 3-1. Em 20 minutos, Alan marcou um hat-trick para ajudar a garantir uma vitória por 5-3. Ao longo dos próximos 2 anos e meio na Alemanha, o gigante norueguês marcou 86 gols em 89 jogos. Ele não era mais o garoto magro e seco que vimos no Bryne, pois o norueguês se impôs fisicamente contra todos os adversários. O Dortmund dependia mais dele com a bola. Ele era um atacante muito diferente do que estávamos vendo no Manchester City. Ele quebrou o recorde de velocidade máxima na Bundesliga, correndo a 36,04 km. Os atributos físicos que ele antes tinha agora eram suas melhores qualidades. Em apenas 2 anos e meio, Alan desenvolveu as habilidades que todos os clubes do mundo queriam em um atacante, e era inevitável que os maiores clubes do mundo viessem atrás dele. Parece que todos no mundo do futebol estão falando sobre ele e adorariam que ele assinasse por eles. Acho que esse cara pode ir a qualquer lugar e fazer as coisas acontecerem para qualquer um. Agora, é ele quem escolhe. Com o mundo a seus pés, Alan decidiu ir para o Manchester City para finalmente conseguir seu grande objetivo, que era conquistar a Liga dos Campeões. Ele se juntaria a um time que estava precisando de um camisa 9. O City tinha meio-campistas criativos por toda parte, como Foden, Bernardo Silva, De Bruyne e Gundogan, que poderiam criar chances para ele. Tudo o que eles precisavam era de alguém para converter essas chances em gols. Além disso, ele seria comandado pelo melhor treinador do mundo, o Pep Guardiola. Também ajudava o fato de Alan ser um torcedor do Manchester City desde a infância, devido ao seu pai ter jogado no clube. Havia algumas pessoas que não esperavam que um norueguês continuasse sua forma da Bundesliga na Premier League. Sua estreia na Community Shield não ajudou, já que ele perdeu uma chance fácil e o City acabou perdendo por 3-1 para o Liverpool. Mas enquanto esses críticos achavam que estavam certos, o resto do mundo viu que ele era o ingrediente que faltava para um time do Manchester City que havia dominado a Premier League. Assim que a temporada realmente começou, ele não conseguiu parar de marcar, era gol todo jogo, uma máquina imparável. Alan marcou 2 vezes em sua estreia na liga contra o West Ham United. Depois, no final do mês, ele marcou seu primeiro hat-trick em uma vitória por 4-2 contra o Crystal Palace. Apenas 4 dias depois, ele marcou outro hat-trick contra o Nottingham Forest. Isso fez de Alan o jogador mais rápido na história da Premier League a marcar 2 hat-tricks, batendo o recorde anterior por 14 partidas. Ele quebrou outro recorde quando marcou um hat-trick contra o Manchester United, tornando-se o primeiro jogador na história da Premier League a marcar um hat-trick em 3 jogos consecutivos em casa. No final da temporada, Alan alcançou 45 gols e assistências combinados na liga, igualando o recorde de Thierry Henry de mais contribuições totais de gol em uma temporada de 38 jogos da Premier League. Ele também ganhou a chuteira de ouro da Premier League e a chuteira de ouro europeia, com 36 gols em 35 partidas, estabelecendo novo recorde para o maior número de gols em uma temporada da Premier League. O que é incrível é que Alan também foi extraordinário na Liga dos Campeões. 12 gols e uma assistência na competição, enquanto o norueguês ajudou o City a finalmente superar um obstáculo que parecia impossível de superar. Você pensaria que, nesse momento, até os maiores críticos de Alan teriam sido silenciados. Mas o foco desses caras agora passou para a falta de envolvimento de Alan nos grandes jogos. Era como se a Alan, de quem falamos tão bem, não tivesse conseguido fazer um impacto adequado no jogo. Ele tem que fazer isso nos grandes momentos, cara. Ele tem que fazer isso em Luton em uma noite de terça-feira na FA Cup. Ele tem que fazer isso em um jogo importante. Ele tem que fazer isso em uma final. Ele pode fazer isso em uma final. Ele tem que fazer isso em um grande jogo. O grande problema é que ele parece que atualmente não consegue decidir grandes jogos. Embora ele tenha sido excepcional no início da campanha da Liga dos Campeões, suas estatísticas começaram a diminuir quando ele não conseguiu registrar um gol ou assistência contra o Madrid nas semifinais e contra o Inter de Milão na final, fora que esse ano ele deixou a desejar contra o Real Madrid de novo, e dessa vez custou caro, pois o City foi eliminado pelo Real.
Houve até certos jogos em que Alan teve toques de um dígito na bola, mal se envolvendo. Como resultado, embora ele estivesse na briga para ganhar a bola de ouro, houve uma falta de respeito em relação às suas conquistas daquela temporada. As críticas continuaram na temporada 2024, onde o próprio jogador simplesmente sumiu nos jogos mais decisivos. Apesar de o norueguês ser novamente o líder da chuteira de ouro, mesmo após perder vários jogos devido a lesões, parecia que ele teve uma temporada bem abaixo do esperado. Acho que isso é um exemplo da grandeza de Alan, que agora até uma temporada com 25 gols parece medíocre. Qual a opinião de vocês? Vocês gostam do futebol do Alan? Deixe seu comentário e deixe seu like caso tenha gostado do vídeo. Tamo junto!